Sermão do Monte, capítulo 9, continuação. Isso, pois, fornece-nos uma definição razoavelmente boa do que significa ser misericordioso. O real problema envolvido nessa bem-aventurança, entretanto, é levantado em face da promessa que diz: porque alcançarão misericórdia. Talvez não exista outra dentre as bem-aventuranças que tenha sido tão mal compreendida quanto esta, pois há pessoas que a querem interpretar como segue. Dizem elas: se eu mostrar-me misericordioso para com outras pessoas, então Deus terá misericórdia de mim. Se eu perdoar a outros, também serei perdoado. A condição para que eu seja perdoado é que eu saiba perdoar. Ora, a melhor maneira de abordarmos esse problema é considerando-o juntamente com duas afirmativas que lhes são paralelas. Primeiramente, devemos considerar aquela bem conhecida asserção dentro da oração do Pai Nosso, que faz um exato paralelo com o que aqui foi escrito. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, como está em Mateus capítulo 6, versículo 12. Ou então, conforme Lucas deixou registrado, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, como está em Lucas capítulo 11, versículo 4. Existem pessoas que interpretam esse ensino como se ele estivesse dizendo que se perdoarmos a outros, então também seremos perdoados. Em caso contrário, não seremos perdoados. Por essa mesma razão é que certas pessoas se recusam a recitar a oração do Pai Nosso. Também há uma declaração similar na parábola dos dois devedores, citada em Mateus capítulo 18. Encontramos ali um servo cruel cujo senhor exigiu que ele saldasse certa imensa dívida. Tal servo não tinha como pagar ao seu senhor, e por isso mesmo implorou-lhe o cancelamento da dívida. O Senhor demonstrou misericórdia para com ele e lhe perdoou a dívida inteira. Porém, conforme você deve estar lembrado, quando aquele servo saiu dali, encontrou-se com um seu conservo que lhe devia irrisória quantia e exigiu que este último pagasse a dívida. Esse conservo, por sua vez, rogou que a pequena quantia lhe fosse dispensada, dizendo: "Sê paciente comigo e te pagarei." Entretanto, aquele servo credor não quis dar-lhe ouvidos, mas antes lançou-o na prisão até que lhe pagasse o último centavo. Contudo, havia outros servos que, ao testemunharem o ocorrido, foram relatar o que acontecera ao Senhor de todos eles. Ao ouvir a notícia, o Senhor chamou novamente o servo incompassivo e injusto e como que lhe disse: "Em face do que acabas de fazer, estou desfazendo o perdão com que te havia perdoado." E o Senhor ordenou que aquele servo fosse encarcerado, decretando a prisão do mesmo até que pagasse o último centavo de sua dívida. E o nosso Senhor termina aquela parábola com as seguintes palavras: "Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão." Como está em Mateus capítulo 18, versículo 35. É por essa altura que aquelas pessoas começam novamente a dizer: "Pois é,
Isso não nos ensina claramente que só poderemos ser perdoados por Deus se perdoarmos a outros, e de conformidade com a extensão de nosso perdão? Para mim, é espantoso que as pessoas possam chegar a uma interpretação dessa ordem. E fico admirado diante disso por dois motivos principais. Em primeiro lugar, se você e eu tivéssemos de ser julgados rigidamente de acordo com essas condições, é fora de questão que nenhum de nós seria perdoado, e assim jamais poderíamos chegar ao céu. Se essa passagem tivesse de ser interpretada segundo esses termos estritamente legais, o perdão seria algo impossível para nós. É estranho que as pessoas possam pensar como pensam, sem perceberem que, assim fazendo, estão se condenando a si mesmas. O segundo motivo ainda é mais impressionante. Se essa realmente fosse a interpretação dessa bem-aventurança e de suas passagens paralelas, então seríamos obrigados a cancelar toda a doutrina da graça, eliminando-a das páginas do Novo Testamento. Nunca deveríamos repetir a declaração que somos salvos pela graça divina, mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos. Jamais deveríamos ler aquelas gloriosas palavras que nos afianciam que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Ou, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, como está em Romanos capítulo 5, versículo 10. Ou ainda, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Todos esses maravilhosos trechos bíblicos precisariam ser riscados do volume sagrado, pois todos eles diriam inverdades, todos eles expressariam um disparate. Todavia, conforme se sabe muito bem, as Escrituras devem ser interpretadas à luz das Escrituras, de modo que nunca haja contradições. É mister que saibamos manejar bem a palavra da verdade, como está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, cuidando para que haja harmonia entre doutrina e doutrina. Ora, quando aplicamos isso à declaração que temos à nossa frente, a explicação sobre a mesma é perfeitamente simples. O que nosso Senhor realmente ensinava era que só serei verdadeiramente perdoado quando eu estiver verdadeiramente arrependido. Ora, estar realmente arrependido significa perceber que nada mereço senão a punição, e que se eu chegar a ser perdoado, esse perdão dever-se-á única e exclusivamente ao amor, à graça e à misericórdia de Deus, e a nada mais. Porém, quero ir um pouco adiante, asseverando que está aqui em pauta a seguinte ideia: se eu estiver realmente arrependido e se perceber a minha real situação diante de Deus, compreendendo que só poderei ser perdoado em consonância com aquela condição, então será imprescindível que eu perdoe aqueles que transgredirem contra mim. Permita-me expressar a questão como segue. Dei-me ao trabalho de salientar como, em cada caso, essas bem-aventuranças são uma derivação daquilo que já fora dito. Ora, esse princípio básico nunca foi mais importante do que neste versículo. Essa bem-aventurança
deriva-se de todas as que a precedem. E, portanto, expresso a questão da seguinte maneira: sou humilde de espírito, percebo que não há qualquer retidão em minha própria pessoa. Entendo que, se posto face a face com Deus e com a sua justiça, eu estaria irremediavelmente perdido. Nada posso fazer. E não somente isso, mas também lamento-me chorando por causa do pecado que está em mim. Além disso, em resultado das operações do Espírito Santo, cheguei a tomar consciência da negridão do meu próprio coração. Sei o que significa clamar. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desejando ver-me liberto da vileza que se manifesta em meu interior. Mais do que isso, mostro-me manso, o que significa que agora já recebi uma visão autêntica de mim mesmo, entendendo que ninguém pode prejudicar-me deveras, que ninguém pode realmente ofender-me, que ninguém jamais pode dizer algo demasiadamente pesado a meu respeito. Já vi a mim mesmo, e o meu maior inimigo desconhece o que há de pior dentro de mim. Vi a mim mesmo como alguém verdadeiramente odioso, e é justamente por essa razão que tenho sentido fome e sede de justiça. Tenho anelado pela justiça. Também já entendi que não posso criar e nem produzir a justiça em mim, e que nenhum outro ser humano pode ajudar-me quanto a esse particular. Já vi minha desesperadora situação diante de Deus, e tenho tido fome e sede daquela retidão que me reconciliará com Deus, que endireitará a minha situação diante dele, que me proporcionará uma nova natureza e uma nova vida. E então vi que, em Cristo, eu tenho tudo o que necessito. Assim, fiquei inteiramente satisfeito e recebi tudo isso como uma dádiva gratuita. Porventura, não se segue daí, inevitavelmente, que, se eu já vi e experimentei tudo isso, a minha atitude para com os meus semelhantes deve ser total e completamente mudada? Se tudo isso já aconteceu comigo, então não mais estarei enxergando os outros homens conforme eu costumava vê-los. Agora vejo-os através de olhos cristãos. Vejo-os como vítimas e escravos do pecado, de Satanás e do caminho do mundo. E assim, considero-os não como homens que me causam aversão, e sim como homens de quem me devo compadecer. Vejo-os como indivíduos controlados pelo Deus deste mundo, como quem continua no lugar onde também já estive, e onde eu mesmo teria continuado não fora a graça divina. Por conseguinte, lamento a situação deles. Não me ponho meramente a contemplar os homens e o que eles praticam, mas vejo-os como escravos do inferno e de Satanás, e toda a minha atitude para com eles se modifica em consonância com isso. Por causa disso, como é lógico, posso e devo mostrar-me misericordioso para com os meus semelhantes. Sou capaz de estabelecer a diferença entre o pecador e o seu pecado. Todos aqueles que estão sujeitos ao pecado, passo então a considerar como quem é digno de compaixão. Contudo, quero reconduzir você ao exemplo supremo. Contemple-o ali, cravado na cruz. Aquele que jamais pecou, que nunca prejudicou a alguém, que veio para anunciar a verdade, que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ali encontrava-se ele, pregado na cruz e sofrendo agonias.
Não obstante, o que foi que ele disse ao contemplar aqueles que eram os responsáveis pelo seu sofrimento? Pai, perdoa-lhes. Mas por quê? Porque não sabem o que fazem. Não eram eles os culpados, mas era Satanás. Eles mesmos eram apenas vítimas, pois eram governados e dominados pelo pecado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, como está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Ora, você e eu devemos tornar-nos tais e quais Jesus Cristo. Consideremos ainda Estevão, o mártir que também atingiu esse nível espiritual. Quando o apedrejavam, que foi que ele disse? Orou ao Pai Celeste e clamou: Senhor, não lhes impute esse pecado, como está em Atos capítulo 7, versículo 60. É como se Estevão houvesse dito: Senhor, eles não sabem o que fazem. Estão loucos por causa do pecado. Não compreendem que eu sou teu servo. Também não compreendem ao meu Senhor e Mestre. Ficaram cegos pelo Deus deste mundo. Não sabem o que estão fazendo. Não lhes imputes este pecado. Não são responsáveis pelo que fazem. Sim, Estevão teve compaixão daquela gente, mostrou-se misericordioso para com eles. E essa, repito, deve ser a condição de todo aquele que é crente autêntico. Cumpre-nos sentir profunda tristeza por todos aqueles impotentes escravos do pecado. Essa deve ser a nossa atitude para com as pessoas. Indago, curioso, se porventura já reconhecemos ser essa a posição do crente, mesmo quando as pessoas abusam de nós, desprezando-nos e prejudicando-nos. Conforme veremos mais adiante, nesse Sermão do Monte, mesmo quando estiverem errando assim, devemos mostrar-nos misericordiosos para com eles. Você já passou por algo parecido em sua experiência pessoal? Você já demonstrou compaixão pelas pessoas que, através da expressão de seus rostos, demonstravam toda a amargura e a ira que sentiam? Essas pessoas só são dignas de compaixão. Considere as coisas a respeito das quais elas se iram, o que demonstra que toda a atitude dessas pessoas está errada desde o próprio âmago. Elas são tão diferentes de Cristo e tão diferentes de Deus, o qual lhes perdoou de todas as suas transgressões. Deveríamos sentir profunda tristeza por essas pessoas. Deveríamos orar a Deus em favor delas, pedindo-lhe que use de misericórdia para com elas. E afirmo que tudo isso acontece em sequência, necessariamente, se é que verdadeiramente já sabemos o que significa ter sido perdoado. Se sei que sou devedor somente à misericórdia divina, se entendo que sou carente somente por causa daquela gratuita graça de Deus, então eu não deveria permitir qualquer sentimento de orgulho pessoal. Não deveria haver em mim qualquer espírito vingativo e, sem dúvida, eu não deveria ficar insistindo sobre os meus direitos. Pelo contrário, quando eu contemplasse outras pessoas, mesmo que nelas houvesse coisas indignas, ou seja, alguma manifestação do pecado, eu deveria sentir esse profundo pesar em meu coração por causa delas. Todas essas coisas, pois, seguem-se inevitável e automaticamente. É isso que o nosso Senhor estava ensinando nesta passagem bíblica. Se alguém é misericordioso, assim deve ser a sua misericórdia. Você já experimentou tal sentimento?
e haverá de senti-lo novamente a cada vez que você cometer algum pecado. Porquanto, quando você perceber que praticou algo de errado, haverá de voltar-se para Deus e dizer-lhe: tem misericórdia de mim, ó Deus. Todavia, lembre-se disto: se quando você pecar, tomar consciência do fato e arrepender-se, dirigindo-se imediatamente a Deus para rogar-lhe perdão de joelhos, mas então lembrar-se que ainda não perdoou alguém, então você não terá confiança na eficácia de sua oração e haverá de desprezar a si mesmo. É conforme Davi declarou: se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, como está em Salmos, capítulo 66, versículo 18. Se você ainda não perdoou a seu irmão, talvez você peça perdão a Deus, mas não terá confiança que a sua própria oração será ouvida e a sua oração não será respondida. É isso que ensina a presente bem-aventurança, e isso que ensinou nosso Senhor na sua parábola dos dois devedores. Se aquele servo cruel e injusto não perdoou ao conservo que lhe devia algo, então é que ele mesmo era um homem que nunca compreendera o perdão e nem o seu relacionamento para com o seu Senhor. E por esse motivo não foi finalmente perdoado. A única condição para alguém ser perdoado é que tenha havido arrependimento no seu íntimo. O arrependimento envolve, entre outras coisas, que eu perceba que nada posso reivindicar como meu direito da parte de Deus e que é somente através de sua graça e misericórdia que poderei ser perdoado. Por conseguinte, segue-se tal como o dia segue-se a noite, que o homem que se apercebe verdadeiramente de sua posição diante de Deus, de seu relacionamento com Deus, é o homem que necessariamente sente compaixão pelos seus semelhantes. É solene, sério e, em certo sentido, terrível dizer-se que você não pode ser verdadeiramente perdoado se não possuir espírito perdoador, pois a operação da graça divina é tal que, quando ela se manifesta perdoadora em nossos corações, também nos torna misericordiosos. Assim sendo, pela maneira como perdoamos ou não, proclamamos se já recebemos ou não o perdão do alto. Se já fui perdoado, então também perdoo. Nenhum de nós possui, por natureza, espírito perdoador. E se porventura você é dotado dessa atitude, então assim acontece devido a uma única razão: é que você já viu o que Deus fez em seu favor, a despeito do que você mereça em contrário. E então você dirá: sei que já fui perdoado realmente. Portanto, também perdoo aos meus ofensores verdadeiramente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Visto já terem obtido a misericórdia, por isso mesmo são misericordiosos. Enquanto estivermos neste mundo, haveremos de cair em transgressão, mas no momento em que pecarmos, teremos de precisar dessa misericórdia e haveremos de alcançá-la. Lembremo-nos igualmente do nosso fim. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 a 18, Paulo insere uma observação a respeito de Onesíforo, a quem ele lembrava como uma das pessoas que se tinha compadecido dele, que o tinham visitado enquanto ele era prisioneiro em Roma. E então o apóstolo acrescenta: Senhor, lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Sim, naquele dia haveremos de precisar de misericórdia. No fim, precisaremos de misericórdia. No dia do julgamento,
quando cada um de nós tiver de postar-se de pé diante do tribunal de Cristo, prestando-lhe contas por aquilo que tivermos feito por intermédio do corpo, certamente transparecerão ali coisas erradas e pecaminosas, e naquele dia precisaremos da misericórdia do Senhor. Mas graças a Deus, se a graça de Cristo está em nós, se o Espírito do Senhor está em nós, e se somos misericordiosos, haveremos de receber misericórdia naquele dia. O que me torna misericordioso é a graça de Deus. A graça divina torna-me de fato misericordioso. Por conseguinte, tudo gira em torno desse conceito. Se ali eu não for considerado misericordioso, então é que jamais pude entender a graça e a misericórdia de Deus, é que estou fora de Cristo, é que ainda estou em meus pecados, é que ainda não fui perdoado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Não estou perguntando de você que qualidade de vida está vivendo. Não estou indagando se você faz isto ou aquilo. Não estou interessado em saber se você tem algum interesse geral pelo reino de Deus e pela sua casa. Estou perguntando simplesmente o seguinte: você é misericordioso? Você se entristece pelo pecador, embora esse pecador o tenha ofendido? Você sente compaixão de todos aqueles que são vítimas e estão sendo iludidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo? Esse é o grande teste. Bem-aventurados, felizes, são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.